Glória a Deus. Mateus 6, 33, todo mundo encontrou? Amém? É um texto muito conhecido, mas que precisa ser muito vivido. Glória a Deus. E eu quero falar sobre ele nessa noite. Mateus 6, 33 está escrito assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Repete comigo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre aprofundar a nossa intimidade com Deus. É noite de ceia, é noite de renovar a nossa aliança com o Senhor, e eu quero falar sobre aprofundar a nossa intimidade com Deus. Intimidade com Deus sempre foi e sempre será a busca mais sublime da criatura em relação ao Criador. Será a busca mais sublime de um homem, de uma mulher em relação a Deus, e também é um desejo de Deus que procurou na Bíblia Sagrada, em diversas oportunidades, um amigo, um Deus criador dos céus e da terra, mas que na Bíblia nós vemos ele procurando. Eis que eu sondei a terra e procurei um justo sequer. Eis que eu sondei a terra e procurei um homem para que não a destruísse. Glória a Deus. Deus está com uma lente aqui sobre a nossa igreja, sobre esse mundo, sobre cada um de nós, procurando um homem e uma mulher que esteja disposto a ser amigo dele. É claro que ele tem condições para que essa amizade seja uma amizade profunda. Então ele precisa de um homem e de uma mulher que esteja disposto a encarar, a retribuir as suas condições. Amém. Aleluia. O texto que nós lemos compõe o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o sermão mais famoso de Jesus. Ele é bem extenso. Eu assisti aquela série bem famosa que tem agora, meu Deus, como é que é o nome dela? Chosen. Isso. Está na Netflix agora. Está na Netflix, primeira temporada, né? E isso, usem bem a Netflix. Aleluia. E quando ele vai fazer o Sermão da Montanha ali, o diretor ficou imaginando Jesus ensaiando, Jesus preparando aquele sermão. Não veio por acaso, ele falou: vou falar, vou fazer, vou... E o Sermão da Montanha ele tem 6 atos, ele tem 6 fases. No primeiro ato, na primeira fase, Jesus trata das bem-aventuranças. Bem-aventurados, 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 porque ele está fazendo promessas de Deus para aqueles que acessam o seu reino. A segunda parte do Sermão da Montanha traz princípios éticos dos ensinos de Jesus. Na terceira parte, Jesus vai fazer um contraste entre os princípios éticos que ele apresenta na segunda parte e a tradição religiosa, a tradição legalista dos religiosos daquela época. Na quarta parte, Jesus vai contar uma parábola, onde ele ilustra de forma prática aquilo que ele estava pregando naquela tarde. Ele diz: aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é como um homem tolo que constrói a sua casa sobre a areia. Aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática é semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. É semelhante a um homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha. Tiago, com certeza, ele devia estar ali, porque ele vai escrever em Tiago 1:22: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Na quinta parte do sermão, Jesus vai aplicar os seus ensinos. Ele chama os ouvintes a não transformarem aquelas orientações que eles estão recebendo ali numa palestra ou num simples discurso para ser aplaudido e não praticado. Mas ele deixa claro que ele está estabelecendo um modo de vida. Aleluia. Um estilo de vida. Ser cristão nada mais é do que ter um estilo de vida segundo o ensinamento de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E finalmente ele vai para a sexta parte, fechar o sermão, a partir do versículo 25, com promessas
com garantias, com graça para aqueles que obedecem às suas orientações. O texto que nós lemos está na parte final do Sermão da Montanha. E o mais interessante do texto: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É que, diferente do que muitos pensam, Jesus não está tratando de suprimento material. Ele não está falando de provisão material, mas ele está tratando de relacionamento. Aleluia. Ele está deixando muito claro que se nós estabelecemos um relacionamento pessoal com Deus, a partir da observância, a partir da obediência dos seus ensinos, dos seus princípios, nós não precisaremos viver ansiosos por nada. Aleluia, glória a Deus. Porque o Pai Celestial já vai estar cuidando de tudo. É preciso que a gente entenda: a base do ensino não é a provisão. A base do ensino, o alicerce desse ensino é o relacionamento. Jesus está dizendo: se relacione com Deus, estabeleça um bom relacionamento com o seu Deus, e você simplesmente não vai precisar pedir nada, porque é Ele que sabe de tudo, antes que você peça. Aleluia, glória a Deus, vai providenciá-las para você. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Eu já li na Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes, de capa a capa. E se nós lermos com atenção a palavra de Deus, nós vamos perceber que a Bíblia é um livro de relacionamentos. Eu vou falar sobre alguns nessa noite. E a Bíblia é um livro de comunhão. Aleluia. Hoje nós estamos aqui no momento de comunhão, congraçamento. O Deus que nós servimos é um Deus de comunhão. A ceia do Senhor, ela é um exemplo de momento de comunhão instituído pelo próprio Jesus para as nossas vidas nessa noite. Instituído antes mesmo pelo próprio Deus, Pai, desde o Êxodo, onde as pessoas se reuniram um dia antes de saírem do Egito. Um dia antes Deus estava falando: podem celebrar, porque amanhã é a vitória de vocês. E hoje eu creio em nome de Jesus, podem celebrar, porque essa semana tem grandes vitórias da parte de Deus para cada um de vocês. Aleluia, para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala de comunhão com a família. A Bíblia fala de comunhão com a igreja, com os irmãos da igreja. A Bíblia fala de comunhão com os vizinhos. A Bíblia fala de comunhão com a comunidade onde nós vivemos. E Jesus vai falar, vai acrescentar, vai cavar mais profundo e vai dizer que nós temos que ter comunhão até com os nossos inimigos. Aleluia, glória a Deus. Na ceia, mesmo sabendo na sua onisciência que Judas o trairia, ele convida Judas para jantar com ele. Ele convida Judas para a ceia. Ele não abre mão de Judas. Aleluia, glória a Deus. O Senhor não abre mão de ninguém, de nenhum de nós. Aleluia. Deus não abre mão de você. Fala para alguém que está perto de você: Deus não abre mão de você. Aleluia, glória a Deus. Pastor, mas eu já fiz coisas terríveis. Pastor, mas eu já abandonei o Senhor. Pastor, mas eu já fiz isso, fiz aquilo. Nada que você tenha feito é maior do que o sangue de Jesus derramado na cruz, que já te perdoou e, aleluia, está te atraindo de novo para Ele. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia trata de uma forma muito especial o propósito de Deus de ter uma relação conosco. Uma relação que não seja superficial. Oi, tudo bem? Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Não é isso que Deus quer ter com a gente. Ele quer ter uma relação profunda. Aleluia. Não é uma relação religiosa, como no judaísmo. Os escribas judeus, no Velho Testamento, todas as vezes que eles iam escrever o nome de Jeová, o nome de Yahvé, precisava de uma pena especial, precisava de uma tinta, de uma cor especial, e não podiam verbalizar. A verbalização do nome de Deus, aleluia, era raro, para que eles não tomassem o nome de Deus em vão. Então até hoje a gente não sabe se o nome que eles escreviam lá era verdadeiramente Ievá ou Yahvé, porque Ievá ou Yahvé tem YHWH, então não dá para saber. O que tem é a tradição, ou é Jeová ou é Javé, mas não sabemos. Por isso algumas Bíblias traduzem o Senhor Jeová
e outras Bíblias aparece Javé. Glória a Deus. Aleluia. Tudo era feito na terceira pessoa, para não correr o risco de blasfemar, de falar o nome de Deus em vão. Hoje, 2000 anos depois, parece que nós estamos começando a entender. Mas até bem pouco tempo, a gente também tratava Deus na terceira pessoa. Tu, Senhor, Ele é o Senhor. Estava tudo lá, ó, lá longe. Aleluia. Não para perto. Não trazíamos para nós. Meu Pai, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Distante. Quando os discípulos viram que Jesus falava com Deus, aleluia, a forma como ele falava com Deus, a forma como ele orava, eles ficaram impressionados com essa relação pessoal de Jesus com Deus, com o Pai. Aleluia. E aí eles pediram para Jesus: nos ensina a orar, nos ensina a falar com Deus como você faz. E aí Jesus ensinou: Pai Nosso, trazendo o Pai para nós, trazendo o Pai para perto dele. Pai Nosso que estás no céu. Jesus, em vez de colocar Deus lá longe, aleluia, ele vai chamar de Papai, Paizinho, aleluia, meu Paizinho, meu Papai. Sabe aquele louvor lá do Diante do Trono? Pai, meu Pai, meu Papai, oh Abba Pai, Pai, meu Pai, meu Papai, meu Abba Pai, Pai querido, aleluia, não é um Deus longe, é um Pai, está perto, disposto, aleluia. Entender, irmãos? A oração que nós mais fazemos na história é Jesus trazendo Deus para perto, aleluia. É uma aproximação, é uma oração de intimidade, e Deus quer ter intimidade conosco. Deus, Ele quer nessa noite ter intimidade com você, aleluia, glória a Deus. Deus, Ele é Deus, portanto, de relacionamento. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Ele vai criar o homem, e Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Se você já leu Gênesis 1, você vai perceber que todas as obras de Deus foram feitas pelo poder do haja. Aleluia. Do haja de Deus. Haja luz, haja terra, haja peixes, haja mar, haja plantas. Aleluia. Mas no caso do homem, Deus não diz haja. Ele diz façamos. Aleluia. O que quer dizer, irmãos, que Ele toca. O que quer dizer que Ele trabalhou com as suas mãos na criação do homem. Quando Deus conversa com Moisés em Êxodo capítulo 4, Ele diz: eu fiz a boca do homem. Aleluia. Eu fiz o nariz, eu fiz o olho do homem. Eu sonhei, eu desenhei, eu fiz. Eu montei do jeito que eu queria. Aleluia. Você entende o que eu digo? Para o sol Ele disse haja. Para a terra Ele disse haja. Para a luz Ele disse haja. Para os animais Ele disse haja. Mas para criar você, aleluia, glória a Deus, Ele toca, Ele diz façamos, Ele se relaciona e Ele se aproxima de você. E quando Ele termina de montar o boneco, aleluia, de barro, inerte, ainda morto, parado, sem vida, olha a intimidade, Ele vai chegar nas narinas do boneco, aleluia, e Ele sopra, aleluia. O Criador, mais do que montar aquele boneco, Ele compartilha da própria essência de vida dele com o boneco. Aleluia. E não é como o boneco, é como você. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de vida de Deus está em você. O sopro da essência de Deus, aleluia, da vida de Deus está sobre você, está dentro de você. Você tem dentro de você a essência de Deus. E eu estou falando de intimidade nessa noite. Aleluia. Falar nisso, nós colocamos em nosso coração, vou anunciar em primeira mão, os obreiros já sabem, que nós não vamos fazer a nossa série de ministrações
em janeiro. A gente vai mudar esse ano para março. Março e setembro? Março e setembro. Porque em janeiro a gente tem uma boa parte da igreja que está de férias. Uma boa parte da igreja também trabalha com escolas, né? Professores, enfim. E tem férias escolares, tem crianças em férias escolares. E às vezes a gente faz a série em janeiro e muitos não podem vir, ou muitos estão de férias, querem aproveitar melhor o mês, então a gente vai jogar um pouquinho para frente. Os próprios pregadores às vezes têm dificuldade de estar aqui pelo mesmo motivo, ou os cantores, então nem se fala, muitos viajam, aproveitam o mês de janeiro para viajar, então a gente está jogando para março para a gente ter. Eu quero ter você aqui em março, amém? E por que eu estou falando isso? Porque o nome que Deus nos deu para essa série de ministrações é essência, amém? E eu estou falando de essência aqui. Deus soprou a essência dele sobre as suas narinas, para que você tivesse a essência dele dentro de você. Glória a Deus, aleluia. Eu estou falando de intimidade, aleluia. E esse desejo de Deus de se relacionar com o homem é tão grande, que depois ele fazer o homem com as suas próprias mãos e soprar nas suas narinas a sua essência de vida, ele vai querer mais. Ele monta uma agenda diária com o homem. Aleluia. Todos os dias à tarde, a Bíblia fala, na viração da noite, Deus vai tocar a campainha da casa do irmão Adão, vai tocar a campainha da casa da irmã Eva, e vai dizer: eu vim aqui tomar um café com vocês. Aleluia. Eu trouxe aqui uma cesta do pão da vida para a gente compartilhar. Aleluia. Glória a Deus. Se me convidar para jantar, se me convidar para ficar, eu tenho aqui um bom vinho. Aleluia. Para a gente compartilhar. Glória a Deus. Todos os dias, irmãos, Deus ia lá ceiar com eles. Porque se ele ia às 6 horas da tarde, eu imagino que era a hora da janta. Tomava um cafezinho, jantava e ia ficando. Aleluia. Glória a Deus. Receber alguém importante na nossa casa é uma honra, sim ou não? Sim. Aleluia. Mas eu não estou falando do prefeito, do governador, do presidente, eu não estou falando de nenhum rei, eu não estou falando de nenhum imperador. Eu estou falando para nós imaginarmos a dádiva de receber todos os dias a visita do próprio Deus na nossa casa, dizendo: eu vim bater um papo com você, eu vim, aleluia, conversar com você, eu vim saber como está a sua vida, eu vim saber o que você anda fazendo, como está. Eu quero conversar um pouco sobre os seus planos, sobre os seus sonhos. No que eu posso te ajudar? Aleluia, glória a Deus. O nome diz como é? Intimidade. A gente não recebe uma pessoa todo dia na nossa casa, se ela não for íntima nossa. Porque senão vai perturbar, né? Uma pessoa que não tem intimidade com a gente todo dia, fala: nossa, todo dia, meu Deus. Então precisa ser íntimo para todo dia estar batendo na porta da nossa casa. Amém? Então repete comigo assim: Deus, vai na minha casa, todo dia, fica comigo, fica com a minha família. O Senhor é bem-vindo no meu lar. Aleluia. Você observa aqui uma relação muito pessoal entre o Criador e a criatura. Foi esse o projeto de Deus para o homem. Aleluia. Era o desejo de Deus. Mas Adão vai desobedecer. Adão vai pecar. E quando isso acontece, a intimidade foi rompida. Deus fica triste com Adão. A amizade foi arranhada. A amizade foi prejudicada. Sabe quando você combina algo com alguém que você chama de amigo, e esse amigo não faz o que você combinou? Estremece a relação. Foi isso que aconteceu com Adão. E é por isso que lá no Novo Testamento Paulo vai nos ensinar: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele está com você, é seu amigo, seu consolador, seu ensinador. Ele quer te ensinar todas as coisas, ele quer te ajudar, ele quer dar fruto, ele quer colocar a natureza de Jesus em você. Então por que entristecê-lo? Aleluia. Glória a Deus. A intimidade pretendida com toda a humanidade agora, com o pecado de Adão, vai se restringir àquelas pessoas que quiseram se adequar aos critérios do grande amigo.
E o Senhor chama alguns. Aleluia. De forma rápida eu quero passar por alguns. Em Gênesis 5 nós temos uma genealogia. E às vezes a gente não lê, mas quando a gente presta atenção naquela genealogia, rapidinho vai passar assim. Versículo 24. E andou Enoque com Deus. Glória a Deus. Aleluia. E andou Enoque com Deus. E não apareceu mais, porque o Senhor o tomou para si. Aleluia. Esse verbo andar na Bíblia, no hebraico é halak. Halak é andar. Significa andar próximo, andar perto, andar de acordo com a maneira de vida do outro. Então Enoque andava com a maneira de vida de Deus. Aleluia. Que denota muita proximidade, muita intimidade com o outro. Enoque, ele viveu no meio de uma geração corrompida, perversa, maligna. Mas tais condições não enfraqueceram a sua vida espiritual. Pelo contrário, criaram nele uma motivação muito forte para viver a vida de uma maneira que agradava a Deus. Ele andava com Deus. Nós vivemos em um momento do mundo da mesma forma de degradação, da mesma forma de pecado, aleluia, de uma geração corrompida, de uma geração perversa. Mas como Enoque nós temos condições de andar com Deus, da maneira de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A amizade, a intimidade entre Deus e Enoque se torna tão profunda que chega um momento que Deus olha para ele e diz assim: olha, Enoque, quero levar você para morar na minha casa. Aleluia. Jesus quer levar você para morar na casa dele. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito que eu iria vos preparar lugar. Aleluia. Glória a Deus. Quero levar você para morar na minha casa. Vem morar comigo. Aleluia. A terra não atraía mais Enoque. Glória a Deus. E eu creio que Jesus vai arrebatar a igreja em breve. Mas para a gente acelerar isso, eu tenho um palpite. Eu creio que Jesus vai vir buscar a igreja quando a relação da igreja com Ele, ou seja, a minha relação com Ele, a sua relação com Ele, porque nós somos a igreja, aleluia, estiver tão íntima que a terra não nos atraia mais. Só Ele nos atrai. Só Ele atrai o nosso coração. Eu estou falando de intimidade com Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Aleluia. Deus é Deus de relacionamento. Em Gênesis 6, Deus olha para a terra e percebe que a corrupção se generaliza de uma forma tremenda. O pecado chega num nível que Deus se arrepende de ter feito o homem. Aleluia. Isso vai cortar o coração de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo. Aleluia. Mas nesse universo de degradação, Deus encontra um homem que era justo. Nesse universo do ano 2023 de grande degradação, Deus pode encontrar homens e mulheres que andam com Ele. Aleluia. Naquela época o Espírito Santo não estava sobre todos ali, somente sobre alguns que se dedicavam, que andavam com Deus. Mas hoje nós temos o Espírito Santo e nós podemos andar com Deus. Aleluia. O nome desse homem de Gênesis 6 era Noé. Vou terminar tudo, exterminar tudo, acabar com tudo, mas eu vou poupar quem anda comigo. Aleluia. Se você anda com Deus, irmãos, 1000 caem do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido. Aleluia. Você não é atingida, o diabo não te toca. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus não tem propósito nisso. Ele guarda e preserva aqueles que amam. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai te guardar, porque simplesmente você anda com Ele. Aleluia. A igreja precisa entender que a vida cristã é mais do que a ceia, é mais do que o culto do domingo, é mais do que momentos apenas na presença de Deus. É todo o tempo, é todo dia andando com Deus, é sabendo que Ele não está aqui, mas que Ele está aqui. Aleluia. É todo o tempo, não tem como você fugir da presença do Senhor. Se eu subir ao céu, eu sei que Tu estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, Ele vai estar com você, não te deixa, nem te desampara, nenhum dia da sua vida até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Mas, vida cristã é mais do que renunciar coisas ilícitas. Vida cristã é relacionamento.
com Deus. E quando nós nos relacionamos com Deus, nós não abrimos mãos apenas das coisas ilícitas, mas nós começamos a renunciar até o que é lícito, por amor a Ele, ou por amor a alguém que Ele ama. Aleluia. Abrir mão de algumas coisas não é mais preço, mas é privilégio de andar com Deus. É um prazer. Tem coisas, irmãos, que valem tanto a pena, mas tanto a pena, que abrir mão de algumas coisas não é sacrifício, é privilégio. Quem entende, dá uma glória a Deus. Amém? Aleluia. Meu Deus, para eu morar no céu, eu tenho que deitar aqui, ó, e ficar 30 anos deitado aqui. É melhor que eu deite aqui e fique 30 anos deitado aqui, porque vale a pena. Não é uma obrigação, é um prazer ficar deitado aqui se eu vou morar no céu. Mas Deus não quer que eu fique preso aqui. Você é livre. Aleluia. Mas use a sua liberdade de forma que agrade a Deus. Estou falando de intimidade com Deus. Eu não posso deixar de falar de Abraão, o amigo de Deus. A Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Sim ou não? Aleluia. Ele faz o que Deus quer que ele faça. Aleluia. Se fizer algo, é Deus. Se não fizer, é Deus. Se eu tiver que dar meu filho, eu dou, porque Ele que me pediu. Aleluia. Se o vulcão explodir, Ele é Deus. Se o terremoto destruir, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Se nós crermos, Deus é Deus. Se nós não crermos, Ele continua sendo Deus. Deus não tem que dar satisfações a ninguém, sim ou não? A Bíblia fala que Ele é soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Mas os capítulos de 37 a 40, aleluia, falam da grandeza de Deus. E esse amigo de Deus, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele chega lá e fala assim: eu não vou fazer isso sem antes falar, avisar ao meu amigo. Glória a Deus. Não precisa buscar o profeta. O profeta vem até você. Nessa circunstância, Deus foi até ele pessoalmente para avisá-lo: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí ele aproveita: olha, sabe, amigo, se tiver um justo lá, se tiver 50 justos lá, você vai destruir? Conversa de amigo. Ah não, se tiver 50 justos eu não destruo. Mas e se tiver 40? Também não destruo. Deus já sabia onde ele queria chegar. O sobrinho dele estava lá. Aí Deus fala para ele: ó, vamos acabar com essa conversa. Se tiver um só, eu não destruo. E aí Deus manda 3 anjos ali, aleluia, 2 anjos ali para tirar, aleluia, logo daquele lugar antes que ele destrua. Por conta da amizade de Deus com Abraão, o Senhor vai salvar sua casa, sua família, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua descendência, até a 1000ª geração, em nome de Jesus. Seja amigo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Capítulo 37 a 40 de Jó, outro homem de Deus. Falando a grandeza de Deus, eu vou citar só um exemplo. Jó 38 fala que Deus chama os raios pelo nome. Aleluia. Ele os envia e os raios respondem para ele: eis, aqui estamos. Você sabe quantos raios caem na terra por dia? Quase 9 milhões de raios todos os dias. Cada um, o Senhor o chama pelo nome. Aleluia. E você não vê 9 milhões de raios caindo no mesmo lugar, destruindo alguma coisa, porque o Senhor dá ordem aonde eles têm que cair certinho e eles o obedecem. Mas teve um dia, aleluia, do nosso amigo Abraão aqui, que Deus quer destruir, e aí ele vai falar para o amigo dele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Amém? Aleluia. Abraão não cobrou nada de Deus, foi a intimidade que fez com que Deus falasse para ele. Aleluia. A intimidade fala. A intimidade, a relação fala. Não precisa pedir. Aleluia. Glória a Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você nem precisa cobrar nada dele. Ele cuida de você. Ele fala para você. A revelação vem até você. Você não precisa reclamar. Você não precisa murmurar. Você tem relação com ele e isso te basta. Salmo 25:14 fala que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes entregará, lhes mostrará a sua aliança. Eu estou falando de intimidade e eu quero falar de Moisés.
Aleluia. Moisés está lá no Sinai pastoreando as ovelhas do seu sogro Jétro, e aí ele passa num lugar e vê que uma sarça queima, mas não se consome. A Bíblia fala que Moisés era um estudioso da época. Os judeus falam que Moisés conhecia 60 idiomas. Ele conhecia todas as ciências do Egito, que era a nação mais poderosa e mais sábia da terra. Até hoje não sabem como é que faziam as coisas, como é que faziam as coisas por lá. A Bíblia diz que ele era formado, portanto, nas ciências do Egito. Então Moisés devia saber explicar cientificamente por que aquela sarça ardia e não se consumia. Mas tem algo que você e eu sabemos, mas a gente precisa renovar o nosso conhecimento. Deus não se explica. Nosso Deus não se explica. Não pergunte a Deus como Ele fará, mas creia que Ele fará e pronto. Aleluia. O fato da sarça queimar e não se consumir é estranho. A ciência não explica. Então Moisés vai lá para ver. Que negócio estranho. Aleluia. E Deus às vezes faz coisas extraordinárias, estranhas, que nós não entendemos, mas você precisa lembrar que os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos. Aleluia. Glória a Deus. Moisés, inclusive, poderia ter visto, se intrigado e ido embora, mas ele resolve se aproximar. Entenda com Moisés como deve fazer. Está intrigado, mas se aproxime de Deus. Não sabe como está acontecendo, mas se aproxime de Deus. Não entende nada, mas se aproxime de Deus. Ele vai te fazer entender com a intimidade. Aleluia. Glória a Deus. Moisés, já que você se aproximou, tira a sandália dos seus pés, porque aqui é a terra santa. Aleluia. Tem limite comigo. Por enquanto tem limite. Aleluia. Glória a Deus. É uma relação profunda que vai se iniciar ali. Glória a Deus. Você já iniciou a sua relação com o seu Deus? Profunda e não superficial. Deus nos chama. E Moisés diz: quem sou eu, Senhor, para isso? E eu gosto disso porque Deus responde assim: você não é nada mesmo. Quem disse que é você? Eu sou. Aleluia. Sou eu. Você não vai fazer nada. Deus não disse eu estou contigo. Deus disse eu sou contigo. Aleluia. Moisés vai conhecendo quem é Deus e quem Ele é. Deus deixa claro: sou eu que vou fazer. Você vai ser o meu instrumento. Aleluia. O meu canal, a minha ponte, o meu porta-voz. Mas quem vai fazer sou eu. E Moisés se interessa muito mais por aquilo e pergunta: tá bom, mas e quando o povo perguntar quem é o Senhor? Qual é o seu nome? E o que eu lhe respondo? Deus diz: eu sou o que sou. Glória a Deus. Você dirá para ele: o eu sou me enviou aqui. Para a gente entender melhor: eu sou o que sempre serei. Eu sou o que você precisa que eu seja na sua vida. Aleluia. Vamos deixar melhor: se você estiver com fome, eu sou pão. Se você estiver com sede, eu sou água. Se você estiver doente, eu sou cura. Aleluia. Se você estiver fraco, eu sou a força para todo cansado. Se você estiver cansado, eu sou renovo na sua vida. Se você estiver desanimado, eu sou ânimo. Aleluia. Se você caiu, eu sou aquele que te levanta. Se você estiver em guerra, eu sou a tua vitória. Aleluia. Se você estiver com medo, eu sou o seu refúgio, a sua fortaleza. Socorro, bem presente na hora da angústia. Eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Aleluia. Glória a Deus. Começa uma relação de intimidade entre Deus e Moisés. Essa relação é tão íntima que Moisés chega a dar conselhos para Deus. A Bíblia fala. Moisés chega a ponto de dizer para Deus: se arrepende, Deus, daquilo que você está falando. Numa outra oportunidade, Êxodo 32, Moisés diz: tem misericórdia do povo, Senhor, não os mate, mas perdoe os pecados deles, senão risca o meu nome do teu livro da vida. Aleluia. Deus está procurando intercessores como Ele forjou Moisés assim. Glória a Deus. Tem que ter muita intimidade para falar com Deus da forma como Moisés falava. Aleluia. Aí um dia Moisés toma uma decisão. Números 12. Miriam fica brava. Chama Arão para conversar. Os dois começam a falar mal de Moisés. Aleluia. Começam a criticar. E cuidado com as críticas que nós fazemos com os ungidos do Senhor, com aqueles que são escolhidos por Deus para liderar, ou seja lá por que for.
Aleluia. Glória a Deus. Cuidado principalmente com as críticas de quem tem intimidade com o papai. Aleluia. Ele chega em casa falando mal de Moisés. Uma briga de família, porque Miriam e Arão eram irmãos de Moisés, mas mesmo sem família, aleluia, eles esqueceram que Moisés era amigo de Deus. Aleluia. E era a autoridade estabelecida por Deus para todo aquele arraial dos hebreus. Aleluia. Os dois conversam assim, mais ou menos. Quem Moisés está pensando que é? Deus não usa só ele. Deus também usa a gente. Usa eu, usa você, meu irmão. Aleluia. Por acaso nós também não somos profetas? Por acaso o Senhor fala apenas através de Moisés? Aleluia. A Bíblia vai falar aqui no versículo 2 que o amigo de Moisés ouve a conversa e não gosta nada. Não gostou daquela fofoca. Deus chama Moisés e diz para ele: chama os seus irmãos, vai para a tenda do encontro. Tenda Pagiel. Tenda do encontro com Deus. Tenda da congregação. Aleluia. Eu quero conversar com vocês três. A Bíblia fala que a nuvem desce sobre a tenda do encontro. Se põe na porta da tenda. Deus chama os três na porta e fala assim: Arão, Miriam, se houver um profeta em Israel, apresentem a mim, porque eu não conheço. Eles estavam falando agora em pouco. Nós também não somos profetas. Deus já chega o pé na porta, pé no peito mesmo, né? Se tiver um profeta, apresenta aí para mim. Deus descredencia Miriam e Arão. Se houver, me traz. E se vocês, por acaso, acharem algum aí para me trazer, eu vou falar com ele sim, mas vou falar por meio de sonhos, por meio de visões. Mas com esse aí que vocês criticaram, com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Aleluia! Glória a Deus. Com Moisés não é assim, com sonhos e com visões, é face a face, boca a boca, cara a cara. Aleluia. Por que Arão? Por que Miriam? Vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo Moisés. Aleluia. Como é o nome dessa relação? Relação de intimidade. Aleluia. E se você tem, Deus te guarda de toda língua maledicente, em nome de Jesus. Aleluia. Você já entendeu o que o Espírito quer da sua vida nessa noite? Quem já entendeu, levanta a mão, dá um glória. Aleluia. Aleluia. Será que Moisés, Abraão, Noé, Enoque, Daniel, Maria, Paulo, Pedro, eram pessoas dotadas de poderes sobrenaturais, especiais, e que nós nunca estaremos no nível deles? Ou será que eles eram pessoas comuns, Elias, como eu e você? Eram pessoas comuns, como eu e você, mas que se colocaram nas mãos de um Deus extraordinário. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que nós temos que fazer é nos colocar nas mãos desse mesmo Deus, para que nós possamos também ser lembrados como pessoas extraordinárias, heróis da fé, como a Bíblia chama. Aleluia. Firmaram uma vida de amizade, de intimidade com Deus. E eu creio, em nome de Jesus, se nós renunciarmos a nós mesmos e nos propormos a andarmos com Ele, livre de críticas, livre da opinião dos outros, porque você acha que Noé, se tivesse dado ouvidos à opinião dos outros, ele seria quem ele é agora para nós, ou qualquer um desses outras pessoas? Para andar com Deus tem que renunciar a si mesmo, tem que não ligar para a opinião de quem não entende nada de Deus. Talvez na sua casa more alguém que não entende nada de Deus. A sua prestação de contas não é para essa pessoa, é para Deus. Quem te leva para o céu é Deus. Quem te salva é Deus. Quem morreu por você foi Deus. Quem morreu na cruz por você foi Jesus, o seu Deus. Aleluia. E você não deve satisfações a mais ninguém quando você se coloca nas mãos desse Deus extraordinário. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o melhor amigo que nós podemos ter. Aleluia. Não dá tempo para falar de Davi, não dá tempo para falar de Ezequiel, não dá tempo para falar de Samuel, não dá tempo para falar de Daniel, mas eu vou falar rapidinho de Maria e José. Lucas 1:28, que está escrito assim: Gabriel aparece para Maria: salve, agraciada,
o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, darás à luz a um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Resposta: intimidade. Aleluia. E respondendo o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que lhe tinha de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. O que Maria responde agora vai definir se ela quer ter ou não intimidade com o Senhor. Porque ela sabia que ela ia correr o risco de ser morta. Ela sabia que ela ia correr o risco de ser apedrejada, de ser rejeitada pelo seu marido, ao chamado de Deus para a vida dela. E muitas vezes, por conta das consequências do chamado de Deus, nós não aceitamos a esse chamado. Aleluia. Disse então Maria, Lucas 1,38: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. E como é que José lida com a mulher grávida? Naqueles dias, cujo filho não era dele. Como encarar uma mulher com a barriga crescendo e ele pensando: eu nem a toquei. Aleluia. Só dá para fazer parte de alguns desafios do plano de Deus quem tem intimidade com Ele. Se fosse um de nós, mandava apedrejar. Apedreja logo essa mulher aí, que não fui eu não. Aleluia. José, ele pensa em fugir para não prejudicar Maria. Ele não quer que ela seja apedrejada, mas ele também não quer viver com ela. Não está entendendo direito o movimento. Está pensando que foi traído. Aleluia. Glória a Deus. Mas o anjo aparece para ele na madrugada e diz: corre não. É plano de Deus. Aleluia. Não temas receber Maria como a sua esposa, porque o que nela está sendo gerado é coisa fora de série, é sobrenatural, é espiritual, é coisa do Altíssimo, é coisa do Espírito Santo de Deus. E a partir daquele dia, José não se importa mais com as críticas, não se importa mais com o que iriam dizer, não se importa com questionamentos. Ele resolve fazer parte de um plano de Deus. Aleluia. E eu estou falando aqui com pessoas que têm condições de fazer parte de um grande plano de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Se estamos falando de intimidade com Deus, como é que nasce uma amizade? Como se aprofunda uma relação? Intimidade não se fabrica na air fryer. Aleluia. Lá em casa agora ele gosta muito da air fryer. É fácil, é rápido, como é que é? É 5 minutos a 180 graus. Glória a Deus. Mas intimidade vai requerer construção. Tem que investir. Eu não sou seu amigo só porque eu te vejo aqui na igreja e te cumprimento com a paz do Senhor. Porque a amizade é convivência. Aleluia. Precisamos nos conhecer, nos relacionar, comer junto, trocar experiências. Amigos conhecem as virtudes e defeitos uns dos outros e mesmo assim toleram uns aos outros. Ezequiel é um grande exemplo de homem de Deus. Ele vai se avançando no seu processo de relacionamento com Deus gradualmente. A amizade é isso. O que nós estamos fazendo para tornar a nossa amizade íntima com o Senhor? Para Jesus falar assim: você não é mais apenas o meu servo, mas agora eu posso te chamar de amigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que trabalha, estuda, faz um esporte, sai com os amigos, assiste série nos streamings, passa horas em redes sociais, vai à festa. Chega no domingo, 18h30, ele está morto, cansado, extenuado.
mas vem para o culto cansado. E ainda dou glória a Deus. Aleluia. Mas ele não está inteiro para cultuar. Domingo é o dia do Senhor. O Senhor quer algo mais de nós. Quarta, então, nem pensar. Misericórdia, Deus, está amarrado. Aleluia. Tenho muita coisa para fazer, estou muito cansado, tenho muito compromisso, preciso de tempo para mim, preciso de tempo para minha casa, preciso de tempo para... O que você está dizendo de fato para Deus? Aleluia. É que você não tem Ele como prioridade. Assumimos isso, assumamos isso. Aleluia. Não é sua prioridade, simples assim. E isso vai contrastar muito com o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas sobre você. Aleluia. Eu já dei um exemplo aqui, vou falar rapidinho que eu preciso acabar para a gente fazer a ceia. Vou pegar o Jefferson aqui. Glória a Deus. Eu ligo para o Jefferson hoje. Jefferson aí, de terno, bonitão. Jefferson, você não tem uns 3 mil reais para me emprestar, meu amigo? Aleluia. Estou precisando muito. Aí o Jefferson, abonado, recebeu o 13º essa semana. Aleluia. Fala assim, tá bom, pastor. Aí ele me empresta. Tudo bem, eu honro o meu compromisso, porque eu também sou homem de Deus, pago lá. Mas daqui 3 meses, eu sabendo que ele já me emprestou uma vez. Ô Jefferson, você tem 6 mil aí para me emprestar? Aleluia. E o Jefferson dá um jeito. Numa terceira vez, eu peço 9 mil para ele. E ele me empresta. E está tudo certo. Emprestei e paguei. O que eu quero chegar é agora. Quando eu te ligar a quarta vez, o que você vai pensar de mim? Quando você vê o celular tocando, você vai até tremer. Vai ligar. Misericórdia. Não é? O que Deus pensa de você quando você dobra seu joelho? Vai pedir de novo. Essa não pode ser a nossa relação com Deus. Uma relação só de pedir, de pedinte. A listinha de supermercado. É claro que Deus conhece as nossas necessidades. Buscar em primeiro lugar, Ele vai acrescentar todas as coisas. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Intimidade não é ajoelhar porque eu estou precisando de um milagre. Aleluia. Porque amigo liga porque lembrou do dia do aniversário. Amigo liga porque passou perto da casa do irmão e falou, senti saudade de você. Amigo liga porque sentiu falta. Vem aqui em casa, ou vamos sair, eu quero pagar um almoço para você. Quem me convidar eu vou. Aleluia. Amigo liga até sem motivo, sim ou não? Para não dizer nada. Liguei só para ver se está tudo bem, se está tudo certo, como vai. Intimidade com Deus surge quando você ajoelha para agradecer, para entender a vontade de Deus para a sua vida, para entender o que Ele quer de você. Não porque você precisa de um milagre, mas porque você gosta da presença dEle, gosta de estar ali naquele momento com Ele, anseia estar na presença de Deus. Isso é fomentar, alimentar uma amizade com o Senhor. Amém? Quando Jesus diz, buscarem no primeiro lugar o reino de Deus, se nós lermos o contexto a partir do 25, ele está dizendo, se preocupe em relacionar com o seu Pai, e não se preocupe com as coisas da terra, busque o que é espiritual. Jesus explica lá no 32, se você buscar o que é espiritual, o Pai, que é onisciente, onipotente, onipresente, já sabe de tudo que é material que você está precisando e Ele vai suprir todas as suas necessidades. Aleluia. Antes de você pedir. Glória a Deus. É problema pedir? Claro que não. A Bíblia ensina a gente a orar, a pedir, a buscar. Aleluia. Mas não pode ser só isso. Isso é coisa de crente interesseiro. Eu só quero, eu quero e eu não dou. Aleluia. O amigo contempla a situação e oferece, senão ele não é amigo. Quando você tem um amigo verdadeiro, Jesus está se propondo aqui como um amigo verdadeiro, você não precisa nem pedir, porque vocês já conversaram, ele já sabe da situação. Então, se ele puder te ajudar, ele já vai te ajudar de cara, não vai esperar você pedir. Você não precisa se humilhar para ele. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está dizendo, busque o meu reino e a sua justiça, e você não vai precisar se preocupar com o resto. Aleluia. Alimente a amizade entre você e Deus,
Invista no seu relacionamento com Ele, gaste tempo com Ele, se disponha para o reino, porque se amanhã, se você precisar de algo, você não vai precisar pedir, porque Ele cuida, providencia tudo para a sua vida, todas as coisas serão acrescentadas. Ele move céus e terra para te dar. Josué, Senhor, quando está de noite eu perco a guerra, então Deus para até o sol para que Josué possa ganhar. Aleluia. Glória a Deus. Parou a terra, né? Com o conhecimento daquela época se escreveram, parou o sol. Ele é abrigo, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é cura, Ele é descanso, Ele é amor, Ele é alegria, Ele é paz. O que você está precisando nessa noite? Aleluia. O que podemos precisar que Deus não possa nos dar com abundância, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? A intimidade de você com Deus vai gerar o seu milagre. A intimidade de você com Deus vai gerar o seu milagre. O que eu quero que você entenda é que se você investir em intimidade com Deus, não precisa se preocupar com mais nada. Essa é a mensagem dessa noite. Invista em intimidade e não se preocupe com mais nada. Ele vai cuidar de você. Aleluia. Tenha um horário para falar com Deus. Tenha um momento seu com Deus. Leia a palavra de Deus. Existe uma lei muito importante de Deus para nós. Se chama leitura da palavra. Aleluia. Se você ler a palavra, o resto Ele vai encarregar de descer para o seu coração. É claro, não sejamos apenas ouvintes ou leitores, mas sejamos praticantes. Aleluia. Se doe na obra de Jesus, faça algo na igreja, participe de algo, crie algo, seja ousado. Aleluia. Glória a Deus. Proponha algo, venha nos cultos, independente do dia, seja assim dizimista. Aleluia. Faça parte da escala da limpeza de qualquer coisa que você pense. Busque o batismo com o Espírito Santo. Vai pensando em coisas que são relacionadas ao reino de Deus. Busque os dons espirituais. Aleluia. Se envolva nos assuntos do seu Pai. Aleluia. Ele é digno de ser louvado, adorado. Ele é digno de honra, digno de glória. Aleluia. Trabalhe para o Senhor. Aleluia. Seja reconhecido por onde você passar, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Se disponha a servir a Deus e a servir aos seus irmãos, porque quem não serve ao irmão não pode servir a Deus. Quem não ama o irmão não pode amar a Deus, porque é o irmão que conhece. Se você não consegue amar, como amar a Deus a quem você não vê? Aleluia. Busque dentro de você ter a natureza de Jesus. A essência de Jesus é o amor. Busque dentro de você ser uma pessoa cheia de amor. Para a multidão, Jesus disse assim: pedi e dar-se-vos-á. Mas para aqueles que têm intimidade com Ele, Ele disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas serão privilégios na sua vida. Agora é com você, porque a relação é pessoal. O meu trabalho aqui é te ensinar. Ore e fale com Jesus, dizendo: eu preciso, eu quero ter intimidade contigo. Me ensina a fazer a tua vontade. Eu quero te chamar, Jesus, de meu amigo. Aleluia. O Espírito Santo já é íntimo seu, mora no seu coração, te conhece, então fale para Ele: Espírito Santo, me torne íntimo seu. Aleluia. Eu quero intimidade. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Aplauda a palavra do Senhor. Amém.